Olá, meu nome é Mariana Torres Magri, eu sou acadêmica do curso de Direito na Universidade, Unisalles. Atualmente estou cursando o 9º período e hoje eu irei falar um pouco sobre a suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Mas antes de iniciarmos, irei fazer um pequeno resumo para melhor compreensão do que é, o crédito tributário. Bom, o crédito tributário, ele é um valor em dinheiro, onde o fisco, que é o governo, ele é caracterizado como sujeito ativo, ele tem a receber do contribuinte. O contribuinte, no caso, é o sujeito passivo. É uma pessoa que possui bens, uma pessoa que tem ali um fato gerador. Eu irei explicar mais à frente como funciona. E o governo, ele cobra, Como, por exemplo, se eu tenho um carro, eu tenho que pagar o IPVA do carro. Então, esse é o papel do governo, de cobrar. E é formalizado, após um procedimento administrativo chamado como lançamento tributário. Mas antes, de chegar nessa parte do lançamento tributário, nós temos alguns processos antes, Eu tenho aqui um esqueletinho que eu vou falar um pouquinho para vocês. Nós temos a hipótese de incidência. A hipótese de incidência, ela é uma situação hipotética previamente prevista na lei, que ela se materializa com o fato gerador. E o que é o fato gerador, O fato gerador é a materialização e a concretização da hipótese de incidência, onde vai nascer a obrigação tributária. E essa obrigação tributária é o vínculo, do Estado e o indivíduo. Como eu falei um pouquinho antes, comprei um carro, tenho que pagar IPVA. Comprei uma casa, tenho que pagar o IPTU. Bom, com isso surge, esse vínculo entre o Estado e o indivíduo, fazendo com que gere essas obrigações tributárias, esses pagamentos de tributos. E com isso, nós iremos falar sobre a suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Bom, primeiro nós falaremos sobre a suspensão da exigência. É um mecanismo, jurídico que impede temporariamente o fisco, o governo, de realizar qualquer tipo de cobrança, como ajuizar ação de execução fiscal, inscrever em dívida ativa ou protestar dívida, em relação a determinado tributo, embora o crédito em si continue existindo. Bom, o objetivo é proteger o contribuinte, enquanto se discute sobre a validade e os valores da cobrança, seja na esfera administrativa ou na esfera judicial, evitando, penalidades ou inadimplência durante esse período de discussão. Bom, falarei também sobre as causas que levam, essa suspensão de exigibilidade do crédito tributário, que está previsto lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Bom, diz assim, Tô aqui com o Código Tributário. Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Monatória, que seria a prorrogação, do prazo para o prazo original para o pagamento de um determinado tributo. O depósito de seu montante integral. Diz que o valor a ser pago do tributo, ele deve ser pago em dinheiro. Não pode ser pago através de doação de bens, dando, os bens como uma forma de pagamento ou garantias. Não, tem que ser pago em dinheiro. As reclamações e os recursos nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo. O fisco, quando ele lança o tributo, né, o indivíduo ele tem o direito de contestar, né, ou de concordar com a determinada cobrança. Porém, se caso ele não concordar e quiser contestar, ele tem um prazo para interpor um recurso ou apresentar uma impugnação. Temos também, no parágrafo 3º, as reclamações e os recursos nos termos das leis regulamentadoras do processo tributário. Bom, no inciso 4º, diz que a concessão da medida liminar em mandado de segurança, que quer dizer que, em sede de mandado de segurança, assim como outras ações, é possível requerer ao magistrado que suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Bom, por fim, o parcelamento, né? Que assim como ocorre lá no inciso 1º, na maratória, aqui no parcelamento a dilatação do prazo para pagamento, né? Porém, os vencimentos são sucessivos. Bom, agora falaremos sobre a extinção do crédito tributário. Bom, a extinção do crédito tributário está relacionada com os fins das dívidas do indivíduo, né, com o governo. Ou seja, ocorre quando o contribuinte paga os impostos ou resolve as suas pendências, né, de maneira previstas em lei. Portanto, é fundamental para a segurança jurídica e para a ordem fiscal, fazendo com que o contribuinte ele fique ciente que a sua dívida com o governo foi definitivamente cessada. Agora falaremos sobre as formas de extinção, que está prevista lá no artigo 156 do CTN, Código Tributário Nacional. Bom, no artigo 156 diz assim: extingue o crédito tributário, inciso 1º, o pagamento, né, que é o valor, a entrega do valor devido, né, ao sujeito ativo da obrigação tributária. No inciso 2º, nós temos a compensação, que ocorre quando duas pessoas, ao mesmo tempo, são credoras e devedoras uma da outra, e podem, né, extinguir as suas obrigações pelo simples encontro de contas. No inciso 3º, nós temos a transação, quando ocorre concessão recíprocas entre o sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. Também deve ser autorizado por lei. No inciso 3º, nós temos a remissão, onde ocorre a exclusão dos tributos e das penalidades. Ocorre geralmente em catástrofes. Bom, no artigo 5º, nós temos prescrição e decadência. A prescrição é a perda do direito, né, de pretensão de exigibilidade, que tem o prazo de 5 anos, prazo em que a Fazenda Pública tem o direito, né, de cobrar judicialmente o contribuinte. Já a decadência é a perda do próprio direito. A Fazenda Pública não pode mais efetuar o lançamento tributário no prazo de 5 anos. No inciso 6º, nós temos a conversão do depósito em renda. Nesse caso, o depósito que antes havia como garantia de processo é transferido para o fisco e extingue o crédito tributário. Já no inciso 7º, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos dispostos no artigo 150, no seu parágrafo 1º e 4º. Ocorre quando o contribuinte ele realiza o pagamento antes do prazo legal. E a autoridade fiscal, ao analisar a declaração, concorda com o lançamento, fazendo a homologação, né, e extinguindo o crédito tributário.
Bom, no inciso 8º, nós temos a consignação do pagamento nos termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 164. No 9º, a decisão administrativa irreformável, assim entendida, a definitiva da órbita administrativa, que não possa mais ser objeto de ação anulatória. Aqui, a extinção acontece após o término do processo administrativo, quando a decisão final ela não pode mais ser contestada administrativamente, ou seja, se torna definitiva na órbita administrativa. Bom, no artigo 10º, nós temos a decisão judicial passada em julgado, né? Que é a extinção do crédito, que ocorre quando a decisão judicial ela não pode mais ser objeto de recurso, passando a ser definitiva na esfera judicial. Bom, e por último, nós temos, né, a dação em pagamentos em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Bom, por fim, para cada modalidade desse artigo, varia conforme a legislação, mas todos, né, têm o mesmo efeito, que é a cessação do dever de pagar o tributo. E por último, né, falaremos sobre a exclusão do crédito tributário. É uma dispensa legal que impede a constituição formal do crédito tributário, ou seja, né, o lançamento, mesmo após a ocorrência do fato gerador e o nascimento da obrigação tributária principal. As únicas hipóteses de exclusão do crédito tributário está previstos lá no artigo 175 do CTN, que são elas: isenção e anistia. Bom, a isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo, com os efeitos prospectivos, né? É o ex tunc. Ou seja, aplica-se aos fatos geradores que ocorreram após a vigência da lei que a concede. Portanto, a isenção, ela perdoa o tributo em si. Já a anistia, ela é o perdão legal das atividades pecuniárias, ou seja, né, as multas por infrações cometidas antes da lei que a concede, tendo, portanto, o efeito retroativo, ex nunc. É importante ressaltar que a anistia, ela não se aplica a tributo principal, apenas às multas. Em ambos os casos, a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Portanto, continuam sendo exigidas sob pena de sanções. Enfim, esse foi meu trabalho. Espero que tenha ficado claro e de bom entendimento. Vou ficando por aqui. Muito obrigada!